Olá, professor Gomerci, estamos aqui para dar continuidade aos estudos da carta aos Efésios, aos Gálatas, carta que estamos estudando na classe de adultos na Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista Ebenezer, ali na 1206 Sul. Somos professores, juntamente com minha esposa Miriam e pastor Carlos. Na aula passada, falamos sobre o capítulo 1 de Gálatas, Gálatas mesmo, né? Onde o apóstolo Paulo aborda dois assuntos: a sua autoridade apostólica, né? E o fato dos Gálatas estarem se desviando daquilo que ele ensinou, né? Porque deram ouvidos lá a falsos profetas, falsos apóstolos. O apóstolo Paulo faz um protesto com relação a isso, mas vamos falar hoje mais sobre a autoridade apostólica. Então, o apóstolo Paulo, ele defende a sua autoridade apostólica nesse primeiro capítulo, já de início, quando ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Tá, então ele está dizendo: eu sou apóstolo, não é por minha conta não é por homem nenhum não, é porque Deus me comissionou, da parte dele, tá? Aí ele vai dizer no versículo 11 e 12, porque ele falou, né, antes disso, ele falou, quando ele protesta, né, contra os desvios de Gálatas, que estava dando ouvido a outros apóstolos, ele disse: ainda que um anjo do céu pregasse um outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Por quê? Porque o evangelho que eu anunciei, versículo 11 e 12, não é o evangelho de homens, eu não recebi de ninguém, eu não aprendi de ninguém, eu recebi diretamente de Jesus Cristo. Ou seja, não devem dar ouvidos a nada que eu não ensinei para vocês. É interessante, né, essa conexão entre apóstolo e profeta. Porque em Lucas 11:49, Jesus, ao debater com os fariseus, ele fala: bem disse a sabedoria de Deus, né, que ele mandaria profetas e apóstolos, né, uns seriam mortos e outros perseguidos. Está vendo a conexão? Profetas e apóstolos? Os apóstolos são os profetas do Novo Testamento. Profeta era aquele chamado por Deus, enviado por Deus para ser a sua boca. O profeta é a boca de Deus, é por isso que ele diz: assim diz o Senhor. Quando o apóstolo Paulo fala que aquilo que ele anunciou não é dele, não é de homem algum, mas é de Deus, é por revelação de Jesus Cristo, o que ele está dizendo com isso? Eu sou a boca de Deus, eu sou o profeta do Novo Testamento. Em Atos 21, temos ali a escolha de Matias para substituir o apóstolo Judas, né? Qual é a credencial para isso? Para ser substituto, para ser apóstolo? Está muito claro lá, o apóstolo Pedro diz: tem que ser, vamos escolher um daqueles que conviveram com o Senhor Jesus Cristo, assim como nós também convivemos. Em 1 Coríntios 9:1, o apóstolo Paulo defende o seu apostolado. E ele diz: não sou eu apóstolo? Sou ou não sou apóstolo? Vocês estão dizendo que eu não sou apóstolo, sou ou não sou? Eu não vi o Senhor? Olha aí a credencial. Eu não vi o Senhor? Ele viu o Senhor sim, no caminho de Damasco, todos nós conhecemos a história, né? Ele era um perseguidor da igreja, e Jesus aparece para ele ali e o comissiona para ser um apóstolo aos gentios. Por que alguns chamam de São Paulo em vez de apóstolo Paulo? O que é ser santo na Bíblia? O apóstolo Paulo chama os seus destinatários, nas suas cartas, de santos, aos santos que estão em Éfeso, aos santos, aos chamados santos, aos santificados que estão em Corinto. Nas cartas, ele e Pedro, né, se dirige aos seus ouvintes, aos seus receptores, como santos. Israel era olha que Corinto, né, era uma igreja problemática, né, havia todo tipo de pecado ali, mas são santos, porque foram pessoas que receberam o evangelho.
saíram desse mundo para servir a Deus, estão separados. Israel é uma nação problemática, cheia de pecados, né? Ali é uma nação complicada. Mas Deuteronômio 7,6 diz que é uma nação santa. Pedro fala que os crentes é um povo santo. 1 Pedro 2,9. Crentes, aqueles que receberam a Jesus, que deixaram o mundo para servir o Evangelho. Então, santos somos todos nós. Não existe um título de santo para uns e para outros, não. Todos iguais. Existe também, portanto, acho que mais coerente, né? Apóstolo Paulo, né? Apóstolo Pedro. Existe um movimento apostólico hoje que tem essa finalidade de resgatar, né, o apostolado, né, lá do início do Evangelho, porque dizem eles, já ouvi alguns falarem, que não há milagre hoje na igreja porque não há apóstolos. Mas por detrás desse movimento apostólico, existem as profecias. Eles profetizaram, estão profetizando muita coisa, porque eles são a boca de Deus, não é? A boca de Deus, então eles acham que pode profetizar e falar à vontade. Um deles, um dos precursores aí desse movimento, ele disse que o PIB do Brasil iria ultrapassar o PIB dos Estados Unidos. Oh, mas se esse profeta fosse, se esse apóstolo fosse verdadeiro, hein? Uma apóstola, ela falou que Deus estava falando com ela muita coisa. Dentre as coisas que ele estava falando, ele disse que Jesus Cristo voltaria em 2005. No Velho Testamento, Deus abriu o olho do seu povo. Olha, se o profeta disser alguma coisa e não acontecer, é porque não é profeta. Para nós hoje, se o apóstolo fala alguma coisa e não acontece, não precisa responder. Efésios 2,20 diz que a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e apóstolos. Olha só a conexão. Profetas no Velho Testamento, apóstolos no Novo. Os apóstolos são os profetas do Novo Testamento. Então a igreja está fundamentada neles. É para aquilo que eles escreveram. É para as escrituras que nós devemos olhar. Precisamos ter cuidado com esses movimentos que nós temos hoje. Existe apóstolo hoje? Em Marcos, parece que 3:13 por ali, diz que Jesus chamou 12 discípulos, 12 homens e os chamou de apóstolo. É Jesus que dá o título de apóstolo. Ainda que um anjo descesse do céu, o apóstolo Paulo falou, pregando outro evangelho, seja anátema. Eles não receberam o apostolado de anjos, porque por detrás disso aí tem também visões de anjos. Eles falam que o anjo chegou e falou que eles são apóstolos. Anjos? Os apóstolos recebem de Deus, não é de anjos não. Acorda, povo de Deus. Portanto, se somos fundamentados, edificados na doutrina dos apóstolos, o que devemos não é reivindicar para nós o apostolado. O que devemos é sermos fiéis àquilo que os apóstolos escreveram.